Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. E hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre esse mangá aqui de bioquímica, né? Eu trouxe ele o ano passado, mas pelo fato de eu não ter tido muito tempo de analisar com cuidado, né? Não ler com cuidado, eu acabei fazendo uma análise um pouquinho mais superficial e agora no presente momento de agora, em 2022, eu vou tentar falar um pouquinho mais alguns detalhes sobre esse mangá aqui, né? Que a princípio eu continuo achando ele um mangá para questão de química um pouquinho de uma certa forma ele tem uma defasagem, eu acho ele um pouco fraco para a questão de química, porém, em questão de biológicas, eles realmente são muito fortes, né? Ele tem um conteúdo assim muito denso, tanto que se nós formos analisar o prefácio, eles já indicam aqui, né, nessa parte azul aqui que eu destaquei, eles falaram que esse mangá ele é indicado para pessoas de medicina, odontologia, farmacologia, agricultura, nutrição, então são áreas aí realmente voltadas para a área das biológicas. Então é por isso que até um mangá é mais relacionado mesmo com questões de biológicas e aí eles costumam aprofundar mais nessa área, né? Então, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção, né, que, por exemplo, se for olhar aqui embaixo, é, a- é, onde está escrita essa notinha de rodapé aqui, que eu não estou conseguindo localizar, calma. Esse daqui, isso. Esse daqui, se nós formos olhar, né, ele está falando que é a Universidade de Krebs. Então, ele já dá um indício, né, que vai falar sobre o ciclo de Krebs, que é justamente quando a produção de ATP não, dentro da célula, que eles vão retratar a célula de uma forma muito bonita. Ele é bem esquematizado e esse esquema é muito importante de ser memorizado de uma certa forma, porque os vestibulares, eventualmente, eles perguntam, né, qual é o tipo de organela representada. Aí, de repente, eles podem falar assim, esse aqui em formato de feijão, que seria? Aí a pessoa tem que identificar lá entre as alternativas, que é a mitocôndria. Às vezes eles podem perguntar também qual a função da organela, qual é a função, por exemplo, da mitocôndria, respiração celular. Então, esse esquema aqui, ele está bem trabalhado, né? Além de bonito, ele também está bem exemplificado. E sem dizer também que nessa questão aqui, eles trazem separadamente cada componente de cada organela, né? Então, por exemplo, aqui tem o núcleo, aqui eles trabalham com a mitocôndria. Agora, o que eu achei um pouquinho estranho é eles trabalharem com a questão aqui do cloroplasto, né? O cloroplasto é uma estrutura que nós encontramos aí nas plantas, né? Então, de uma certa forma, quando eles falaram lá no prefácio de que era um mangá voltado para pessoas de medicina, eu achei um pouquinho pretencioso, né? Porque se é realmente voltado para medicina, porque eles trabalham um pouquinho com a questão de botânica, né? Então, se bem que quando eles trazem algumas questões da botânica, por exemplo, quando a gente vai falar das estruturas que formam a célula, por enquanto ainda não tá, mas eles trazem comparação da estrutura dos animais com a estrutura das plantas, que de uma certa forma há semelhança, principalmente quando a gente fala de membrana, mas esse mangá ele vai trabalhar principalmente aí com a questão da produção de energia feita pelas células de forma geral. Então, realmente é a produção de ATP que esse mangá vai trabalhar aí de forma mais aprofundada e bem detalhada. Como podem ver, por exemplo, as estruturas químicas, eles não chegam a trabalhar direitinho, certinho, bonitinho, tanto que eles colocam essas figuras aqui, que de uma certa forma é para simplificar, ao invés de eles colocarem realmente a estrutura química certinha, eles vão colocando essas simbologias, por exemplo, de triângulo, de cruz, né, para de uma certa forma facilitar a compreensão do aluno e também para não ocupar muito espaço no próprio papel aqui, como quando eles ilustram. Então, é uma forma aí de simplificar. Então, já podem ver nessa própria figura aqui, que de uma certa forma eles não estão muito preocupados aí com a representação química, mas de forma geral, né, como é que acontece as reações metabólicas no organismo. Então, de uma certa forma, apesar que essa simbologia aqui é bom guardar, que normalmente essas bolinhas pretas sempre, normalmente, né, em quase, tipo, 99% das vezes, essas bolinhas pretas, elas representam o carbono de forma geral, tanto que podem ver que, por exemplo, esse daqui ele tem 3 carbonos, aí eles vão falar que é o piruvato quando tem a glicose e aí ela é quebrada em 3 carbonos, aí tem a formação desse piruvato. Mas aí eles vão explicando no decorrer do mangá, certo? E aí, tipo,
quando eles trazem também matérias assim muito importantes, principalmente, por exemplo, esse ciclo do carbono, na verdade, o ciclo biogeoquímico, ele também retrata, aqui como podem ver, né, esse ciclo biogeoquímico cai bastante também no Enem, nos vestibulares de forma geral, para saber qual é o equilíbrio entre os organismos vivos e o meio ambiente que a pessoa está inserida, né? Então, o ciclo do carbono é uma dessas partes importantes para saber como é que o carbono é disponibilizado no meio ambiente, como ele vai ser integrado ao organismo animal, como é que os humanos também adquirem esses carbonos. Então, o ciclo do carbono eles explicam aqui e também é muito importante, tá sabendo? Para quem precisa realmente trabalhar com essas questões assim do ciclo do carbono, é importante também ver o ciclo do nitrogênio. Eles não trabalham o ciclo do nitrogênio nesse mangá, mas também é um ponto muito importante de ser trabalhado, porque os vestibulares, eles pedem bastante esse conteúdo, certo? E aqui a parte que eu estava falando, né, que é justamente é, a composição, assim, das células, né? Então, essa parte aqui, essas estruturas, né, que formam as células a membrana, né, é muito importante de ser, de uma certa forma, também memorizada, porque às vezes eles podem perguntar, por exemplo, essas estruturas um pouquinho diferentes, eles representam as proteínas, né, que de uma certa forma eles facilitam a passagem de alguns elementos. Mas aqui eles estão aprofundando mais na questão do transporte do elétron. Isso daqui, por exemplo, está representando exatamente a estrutura do cloroplasto, como pode ver, né? Então eles pegaram um pedacinho do cloroplasto e ampliaram para aprofundar e ver como é que o transporte de elétron vai acontecer dentro dessa membrana. E é uma situação muito similar que acontece, por exemplo, com a membrana dos animais. Então, mais pra frente, eles vão pegar a membrana dos animais e vão realmente fazer essa comparação, que é uma coisa assim que, de uma certa forma, ele é bem importante, né? Porque os vestibulares também fazem bastante essa analogia, essa associação. Então, aqui eles mostram continuação do ciclo do carbono, né? Então, com a questão da respiração celular, e também a respiração e expiração que nós fazemos no dia a dia, né? Então, eles também fazem essa diferenciação da respiração celular e da respiração do organismo vivo em si, né? Então, algumas coisas... Mas os vestibulares não costumam fazer essa diferenciação, né? Então, talvez não seja tão importante saber, mas para questão de curiosidade, talvez seja válido, né? E aqui está justamente aquela reação da formação da glicose, mas, como podem ver, nessa questão, ele está fazendo a reação inversa, né? Então, ao invés de formar a glicose, ele está quebrando a glicose para formar o CO2. Então, isso aqui é como se fosse a respiração celular, né? Quando a gente faz a respiração celular, a gente gasta energia, forma o dióxido de carbono e H2O. Então, é a reação inversa que eu apresentei. Eu vou deixar linkado em algum desses cantos, que eu nunca sei direito onde é que da musiquinha que ilustra bem essa reação que dificilmente a pessoa vai conseguir fazer o balanceamento químico, né, a estequiometria, de forma pelo erro do método da tentativa e erro. Então, essa equação aqui ele é muito importante porque justamente por trabalhar a questão da bioquímica, né? Então, pode cair tanto na química quanto na biologia. Eu já vi cair na biologia, mas aí era prova específica para o pessoal da medicina e foi da Unifesp. Então, assim, as pessoas vão realmente perceber que eu falo bastante dos vestibulares de São Paulo, porque é realmente o que eu conheço, né? O que eu estou mais acostumada. Então, infelizmente, o Enem... Eu vou falar um pouco mais do Enem, porque o Enem é praticamente uma prova universal, então é um pouco mais fácil de trabalhar, mas o meu foco específico normalmente é os vestibulares de São Paulo, porque é o que eu tenho mais contato, certo? Então, aí eles trabalham com esse ciclo aqui, que realmente ele é muito complexo, é muito complicado e ainda, de uma certa forma, ele tá um pouquinho simplificado, né? Só que, apesar de nós vermos lá pro terceiro ano essas reações que ocorrem dentro da célula, né, para a formação do ATP, para ser bem sincero, eu nunca vi cair, ser cobrado esse ciclo, né, o ciclo de Krebs. Então, acho que
eu acredito que não seja uma coisa assim muito importante de ser estudada com profundidade. Já vi alguns sites, né, trabalharem e explicarem muito bem essas reações de forma animada. Vale muito a pena saber como é que funciona. Se eu não me engano, foi do canal do professor Jubilu, que era, acho que pago, né? Tinha uma colega que tinha assinado, e aí ela estava me mostrando. Realmente é muito bonito. As imagens que o professor Jubilu coloca, a forma de explicação também é muito legal. Mas eu acho que não é um conteúdo assim muito importante, muito relevante, certo? Bom, aqui como podem ver, né, nessa partezinha aqui, eles ilustram a estrutura celular da membrana dos animais e eles fazem a comparação logo aqui em cima, né, com a estrutura já trabalhada anteriormente, nas páginas anteriores do mangá, a estrutura da membrana celular presente nas plantas. Então eles fazem essa associação, essa comparação, que por vezes é explorada aí nos vestibulares. Então é uma coisa assim que até que foi interessante eles fazerem, apesar deles eles deixarem um esquema assim de forma mais abrangente, né? Então assusta um pouquinho ver todas essas reações para ver a passagem não apenas do elétron, mas a formação do próprio NADH e FADH2, que também são de uma certa forma reações complexas de serem compreendidas, né? Então, esse conteúdo eu não acho muito didático, simplesmente pelo livro didático ele já é complicado de compreender, né? E dessa forma figurativa ele pode até ajudar um pouquinho, mas eu acho mais interessante realmente recorrer para quem quer entender como é que faz esse transporte certinho do NAD e do FADH2, por exemplo, o canal do professor Jubilu, que ele traz de forma animada e vai explicando as reações. Aqui nessa parte, né, foi o que eu já tinha falado anteriormente, né, que aqui a gente tem a glicose, então ele vai pegar esse açúcar e vai transformar em CO2 e água, e aqui ele faz a reação inversa, que é o processo de síntese da glicose, então é feito pela fotossíntese das plantas. Então eles relembram essa parte que também é muito importante, é bem relevante aí de ser estudada, certo? Mas essa reação eu só vi uma vez cobrado na prova de medicina da Unifesp e foi para a segunda fase, então realmente a gente tinha que balancear e não tinha escapatória, enfim. Mas é muito difícil eles pedirem esse tipo de reação, né? E aqui, nesse caso, eles falam um pouquinho sobre a área da nutrição, né? Então ele fala, que, por exemplo, eles estão dizendo que a gordura é um termo utilizado pela nutrição, mas, por exemplo, quando eles também podem chamar a gordura como está escrito aqui, de glicolipídios, né? Glicolipídios já é um termo utilizado pela bioquímica, então pode ser talvez até mesmo um termo mais utilizado pela própria medicina, talvez, então, porque está mais associado com a química em si. Então, o termo gordura, ele deixa bem, bem claro, né? Um termo utilizado no cotidiano e normalmente quem chama o lipídio de gordura são o pessoal da nutrição, da área da nutrição. Então, eu acho interessante, né? Uma curiosidade aí que eles trouxeram para nós. E aqui, né, eles trabalham com essa estrutura. Não quer dizer, é importante, assim, saber como é que é a estrutura desse glicerol e do ácido graxo, mas não precisam decorar detalhadamente, porque normalmente os vestibulares, eles indicam, normalmente quando cai na química, né, eles pedem para identificar a função que tem cada estrutura. Então, assim, tipo, é bom conhecer, mas não precisa decorar, né? Então, normalmente, o próprio vestibular, eles fornecem, né? Então, o ácido graxo, eles deixam representado aqui. Eu acredito que, às vezes, eles usam aquela simbologia de cruz, de triângulo, para tentar, de uma certa forma, simplificar a estrutura para ficar mais fácil de compreender. Mas é uma coisa assim que essas estruturas eles são fornecidos normalmente nos vestibulares, certo? E aqui, por exemplo, nessa página, a gente vai falar sobre um pouquinho dessa ligação simples, ligação dupla, a ligação saturada e insaturada, né? Então, quando tem dupla ligação, são as moléculas que são insaturadas, certo? Então, dupla ligação, insaturado, isso daqui é muito importante saber. Eventualmente, provas como o FUVEST, a prova do Enem, eles cobram esses termos. Então,
Eles mostram, sim, de forma, mas a parte de química, essa forma mais esquematizada real, né, de forma de estrutura química, eles deixam mais nessa parte didática e eles não colocam muito no onde tem as imagens figurativas, justamente acho que para não confundir muito o aluno e não ficar tão denso a matéria, porque se for ler todo esse conteúdo aqui de forma corrida, sem ler essas ilustrações que eles fazem de história, realmente fica muito denso, né? Fica um conteúdo assim praticamente igual ao livro didático. Então por isso que eles recorrem a essas fórmulas figurativas, porque é um conteúdo bem denso se for realmente só ler essas partes que eles trazem. Então, essa outra partezinha eles vão trabalhar, por exemplo, gordura utilizado como fonte de energia. É interessante que eles também eles abordam, né? No primeiro momento, no primeiro capítulo, eles não dizem logo de cara que, por exemplo, uma pessoa quando quer emagrecer, porque é justamente essa mocinha aqui, que eu não lembro mais o nome, ela tem o objetivo de emagrecer ao longo do tempo. Então, aí eles explicam, falando assim que primeiro para conseguir é, emagrecer, primeiro tem que gastar todos os carboidratos, por isso que ela tem que reduzir a quantidade de carboidrato ingerido diariamente. Posteriormente será queimado os lipídios. Aí se queimar todos os lipídios e aí depois não ter mais lipídio no corpo, vai começar a gastar as proteínas. E aí já é uma situação de praticamente pode gerar a desnutrição. Então eles também falam isso ao decorrer do mangá, né? Então é uma coisa bem importante. Então esse aqui é o ciclo, por exemplo, é o ciclo que acontece no corpo. Então, por exemplo, tem algumas partes aqui que é importante saber. Quando a gente tem a quebra, por exemplo, da glicose em duas partes em que forma o piruvato, isso normalmente ele acontece fora da mitocôndria. Então, ele vai acontecer no citoplasma, ou também chamado de hialoplasma. Então, algumas reações é importante saber onde ocorre, se ocorre dentro da mitocôndria ou fora, ou se acontece na matriz mitocondrial. Então, saber a localização de algumas reações, às vezes pode ser objeto de questões, principalmente da FUVEST, né? A FUVEST gosta de pedir bastante coisas assim, às vezes aleatórias, realmente para eliminar candidato, porque só quem estudou vai saber. Então, ou a pessoa decorou e sabe, ou se ela não sabe, perdeu a questão, né? Então, a FUVEST também tem bastante dessas, às vezes, de decoreba. E aqui, né, eles vão falar Isso aqui é mais questão cultural, realmente, né? Um doce chamado mochi, que é um doce japonês feito de arroz. Eu vou deixar um videozinho passando para quem, de repente, não sabe exatamente qual é essa elasticidade do mochi, por que o arroz é desse jeito. E aqui eles explicam, falando que tem uma substância que compõe esse arroz, que é justamente a milopectina, né? Então, ele tem uma composição diferente dos outros arroz. Então, vou deixar um vídeo, né, mostrando o que seria o mochi. Bom, depois de superada aquela parte mais cultural, né, uma parte da cultura japonesa, eles também trabalham com a questão da composição do próprio sistema ABO, do tipo sanguíneo, né? Então quer dizer que além de eles trabalharem com a questão do glicerídeo, que também é bem interessante, né? Eles também trabalham com a questão do tipo sanguíneo, como é que, por que ele é importante. Então isso aqui está mais relacionado com a parte da glicose, né? Então eles percorrem aí todo o caminho da glicose, dos lipídios e das proteínas, que eles vão falar mais à frente, que vai ser um dos últimos tópicos a serem trabalhados, certo? Então, posteriormente aqui, eles falam sobre... esse aqui ainda continua sendo do mochi. Aí aqui eles falam mais a questão dos aminoácidos, que eles realmente vão trazer na questão das proteínas, né? Então eles explicam como é que forma a proteína, aquele primeiro, segundo, terceiro até o quarto grau, que as proteínas ficam com uma estrutura bem
bem abstrata, né, podemos se dizer. Mas aqui, por exemplo, eles falam sobre os 20 tipos de aminoácidos. Não sei se aqui tem 20, tem 2, 4. 4 vezes 5 dá 20 isso. Então aqui estão representados todos os 20 aminoácidos, né? Então, não é importante decorar, mas é bom dar uma olhada pelo menos uma vez para quando chegar no dia da prova não ser uma surpresa, certo? E eles explicam a questão da proteína naquele sistema de chave e fechadura, então daqui para frente eles vão detalhar mais, eles detalham até mesmo sobre questões da velocidade com análise de gráficos, né? Então, por exemplo, aqui eles já vão abordar sobre a questão da velocidade máxima, como é que faz o cálculo. Em segunda fase é muito importante saber, porque eles até perguntam frequentemente qual é a velocidade e também para fazer os gráficos, né? Os gráficos das reações. Engraçado que eu não achei o gráfico da velocidade das reações. Não, na verdade, da energia de ativação, né? A energia de ativação é uma coisa muito importante de ser estudada, porque, principalmente na parte da química, eles pedem bastante. Esse aqui ainda continua sendo da velocidade. Aqui eles usam outro termo, né? Normalmente a gente, se eu não me engano, estuda como Kc de K de concentração, e aqui eles colocam um outro índice que, na verdade, ele se chama KM. Eles chamam de KM, mas eu não dei uma aprofundada para saber por que eles chamam com outro termo, mas essa questão de incógnita, né? Aqui pode ver que eles chamam de KM. Não é muito importante, não é muito relevante, né? Então, não sei. Só muda a letra, não tem muito problema em relação a isso. Certo? E aí eles explicam o que acontece quando aumenta a quantidade de substrato, que é muito importante, que vai ajudar a aumentar a velocidade da reação. Então, de certa forma é isso, né? É um mangá bem denso, né? Não dá pra ler tudo de uma vez em um dia, porque realmente ele é muito conteudista, ele traz muitos termos diferentes. E, de uma certa forma, ele é bem interdisciplinar aí, então trabalha com a química e com a biologia. Certo, pessoal? Então, por enquanto, pro momento de agora, é isso, né? Eu dou parabéns para quem adquiriu esse mangá, que realmente ele é bem denso, ele é bem complexo e difícil de compreender. Não é igual aos outros mangás que são um pouquinho mais... eles começam de uma base mais tranquila e depois vai ficando complexo, né? Esse daqui logo no começo já dá para perceber que ele já é um pouco mais complexo do que o normal, né? Então, realmente... quem pegou esse mangá aqui, né, tá de parabéns, porque realmente é um mangá bem, né, difícil, né, então, tipo... mas ele vale a pena, né, ele traz bastante curiosidade das matérias. Por enquanto é isso, né, eu vou ficar por aqui e espero que tenha aproveitado. Não deixem de dar o like, se inscrever aqui no canal se gostam desse tipo de conteúdo. Eu vou tentar abordar os outros mangás que eu tenho também. Eu também estou interessado em alguns mangás na área de informática, né? Porque é uma área que eu não tenho muito conhecimento e eu estou precisando, né? Então, mas é isso. Muito obrigado por todos e até uma próxima. Tchau, tchau!